I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? And I'm, as usual, always too long, too late. Preach too long. E eu, como de costume, sempre demoro demais, tarde demais, prego demoradamente. And I preach so long until the congregation become hungry for physical food. E preguei tanto tempo que a congregação ficou com fome de alimento físico. And some of them got tired. So they just got up, went out to get them some food, started going out. E algumas deles, se cansaram assim, que simplesmente se levantaram e saíram para se alimentar. Começaram a sair. I said, don't. Eu disse, não. I had two climaxes I wanted to meet in my sermon. Eu tinha 2 pontos culminantes aos quais eu queria chegar. Eu queria chegar em meu sermão. And the Lord had given it to me. E o Senhor me havia dado isso. Any preacher knows when you really know God's given it to you, you're just burning to tell the people. E qualquer pregador sabe quando você realmente sabe que Deus deu a você. Você simplesmente fica com um desejo ardente de contar para o povo. And I was just preaching, Charlie, just as hard as I could preach. E eu só estava pregando, Charlie, o mais vigoroso que podia. Just laying down and saying, all these great things, this is what God's doing. Look at this. Falando mesmo, você sabe, e dizendo todas essas grandes coisas. Isto é o que Deus está fazendo. Vejam isto. He discerns the thoughts of the heart. Ele discerne os pensamentos do coração. What is it, the word? And going like that. Que é isso? A palavra, e procedendo assim. Oh, I wish I could remember what I was saying, what my text was. I can't think of it. See? E queria poder lembrar do que eu estava falando, qual era o meu tópico. Não consigo lembrar. Está vendo? But I was just preaching away and I was watching myself do it. Mas só estava pregando e estava observando a mim mesmo fazê-lo. And then when I stand there looking and watching myself preach it, and I was just preaching to who wouldn't have it. E então, quando estava em pé aí, olhando e observando a mim mesmo pregar, e eu estava pregando vigorosamente. And after a bit, I raised up, and I thought, glory to God. I said, look at these wonderful things, and this, that. E depois de um tempo me levantei, você sabe, e pensei, glória a Deus. Eu disse, vejam estas coisas maravilhosas, e isto e aquilo. Directly I noticed the people getting a bit like it was physically hungry. Imediatamente notei que as pessoas começaram a ficar como se estivessem fisicamente com fome. And so they had enough spiritual. So they started walking away. And some of them started walking away. E assim que tiveram bastante do espiritual, então começaram a ir embora, e alguns, o irmão Branham boceja para ilustrar, indo embora. I thought, what's the matter with everybody? Pensei, o que há com todos? And I looked, and here's some young couples going along to my side, and I stopped. I said, just a minute, friend, just a minute. E olhei, aqui estavam uns casais jovens passando pelo meu lado, e parei e disse, esperem, amigos, esperem aí. You'll be back again when the evening shadows fall. Vocês voltarão quando as sombras do entardecer caírem. Está vendo? I said, you'll be back again. But let me give you this first climax. Eu disse, vocês voltarão, mas deixem-me apresentar-lhes este primeiro ponto culminante. Where does all these things come from that I've showed you?
de onde vêm todas estas coisas que lhes mostrei? Where are they from? De onde vêm? I said, here they are. They're in the Word of God. Eu disse, aqui estão. Estão na palavra de Deus. They are, thus saith the Lord, His promise. Elas são assim, diz o Senhor, sua promessa. Because I said, all of you bear me record. Witness this, that my commission is stay with the Word. Porque eu disse, todos vocês me dão testemunho, testificam disto, que minha comissão é, fique com a palavra. I said, what's the matter with all of you? Can't you understand the Word? You must understand it. Eu disse, o que há com todos vocês? Não conseguem entender a palavra? Preciso entendê-la. And someone said, man, I'd like to have some biscuits and so like that. E alguém disse, como gostaria de comer uns pãezinhos? E então desse jeito. Well, I just thought, well, glory to God. If they want biscuits, let them go get them. Pois simplesmente pensei, pois glória a Deus, se querem pãezinhos, que vão comê-los. So I turned around and thought, oh, but you know what? The shadows is going to fall after a while, right away. Assim que eu virei e pensei, oh, mas sabe de uma coisa? As sombras vão cair daqui a um tempinho, logo mesmo. And I said, then tonight, when that congregation gathers in again, E eu disse, então hoje à noite, quando a congregação se reunir de novo, now I put the climax to them and told them that the things that they have seen me do is found in the Word of God. agora apresentei-lhes o ponto culminante e disse-lhes que as coisas que têm me visto fazer encontram-se na palavra de Deus. Not in some mythical book or some organization. It's found in the Word. Não em algum livro mítico ou alguma organização, encontram-se na palavra. See, every bit of it in the Word calls them commission to that. Está vendo? Cada parte disso na palavra, porque tenho comissão de fazer isso. I thought, they'll everyone be back tonight. Pensei, sabe, cada um deles voltará hoje à noite. So here's what I'll do. I'll background. Por isso, eis o que farei. Eu apresentarei uma base, um tipo de base. The way I do it on these church ages, say what I said before. Você sabe como faço com estas eras da igreja e coisas tais. Digo o que disse antes. I'll background it on the Word and then this great, marvelous climax. Apresentarei uma base na palavra. Então, este grande, maravilhoso ponto culminante. I said, what a time it'll be. Praise be to God. Eu disse que a ocasião será essa. Louvado seja Deus. And I've seen myself getting real little here. That praise be to God. E vi a mim mesmo ficando bem pequeno. E eu vi esse. Louvado seja Deus. I see myself fading up like that. And here I was standing there. Eu vi a mim mesmo desvanecendo assim, e eis que eu estava de pé lá. Now here's the interpretation thereof. Agora aqui está a interpretação disso. The first thing that I have done, the things that's been done has been mythical to the people, most of them. Você está vendo? A primeira coisa que tenho feito, as coisas que têm sido feitas, têm sido místicas para as pessoas, a maioria. I don't mean the full gospel and saints of God, but I mean most of the people. Não quero dizer o evangelho completo e santos de Deus, mas quero dizer a maior parte das pessoas. And you never want to look at the world cosmos as a message of God. E você nunca vai querer olhar para o mundo, cosmos, como a mensagem de Deus. When you go and you say, Quando você entra, diz. like Bose said, I've always said, I had a dream years ago that God would send me to Chicago and shake Chicago for the glory of God. Como Bosé disse, eu sempre disse, faz anos tive um sonho, que o Deus me enviaria a Chicago e que sacudiria Chicago para a glória de Deus. I said, Joseph, he's already done it. Eu disse, Joseph, ele já fez isso. Why, he said they hadn't been shaken since Moody. Por quê? Ele disse, eles não têm sido sacudidos desde Moody. I said, I'm talking about the church. Eu disse aquilo, eu estou falando da igreja. That's cannon fodder out there. That's just dust of the earth. Aquilo lá é bucha para canhão. Aquilo é só pó da terra. That bunch cramming through the streets, painted Jezebels and everything.
aquele bando enchendo as ruas, e Jezabéis pintadas e tudo. I said, that's out there, and them big old lodges and things will crumble and fall into the streets and everything. Eu disse, isso está lá. Aquelas grandes casas de associação e coisas tais se esmigalharão e cairão nas ruas lá. I said, he's talking about the church. Eu disse, ele está falando da igreja. The church has seen the revelation of Jesus Christ made manifest. Amen. And they recognize it. A igreja viu a revelação de Jesus Cristo manifestada e a reconhecem. They may not be 15 out of Chicago. Talvez não sejam 15 a saírem de Chicago. There may not be 10 in this generation now. The whole city of Chicago come forth. Talvez não haja 10 nesta geração que saiam da cidade inteira de Chicago. Did you ever think of that? Você pensou nisso? As it was in the days of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man, wherein 8 souls were saved. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, onde 8 almas se salvaram. How many come out of Sodom? Quantos saíram de Sodoma? See what I mean? Vê o que eu quero dizer? I doubt being a handful. See? Duvido que seja um punhado, está vendo? But the church itself has received the shake and they've recognized it. Mas a própria igreja recebeu a sacudida. Eles reconheceram isso. They know the Word. Eles conheciam a palavra. They've seen the Word when it was being materialized. And they caught it. Eles viram a palavra quando ela estava sendo materializada e captaram-na. Now, look at that for a minute. Agora veja isso um instante. Now, and this first message, when they'd see it, everybody rallied for it. Agora, e essa primeira mensagem, quando a viram, todos correram para ela. Oh, glory to God. Oh, if I could say this, that, and there, and they go right away the same way they come in, see? Diziam, glória a Deus, se eu pudesse ver isto, aquilo e aquilo mais, e logo iam embora pelo mesmo caminho que entravam. Está vendo? And now, they think, well, I don't know, where would you join? E agora pensam, pois não sei não, onde se unirá? If I don't come with this, it'll be this way, and I'll be kicked out over here, and I won't have nothing to do here. Se eu não vier com isto, será deste jeito, e eu serei expulso aqui deste lado, e não terei nada a fazer aqui. The brethren sit down and say, well, what would I do if I... E os irmãos sentam-se e dizem, pois o que eu faria se eu... See there? They won't stop long enough to recognize it's the Word that God promised being manifested. See? And they walked away. Está vendo aí? Não param o suficiente para reconhecer que é a palavra de Deus, prometeu manifestando-se, está vendo? E foram embora. But don't worry, the shadows are close at hand. See? Mas não se preocupe, as sombras estão próximas, está vendo? When I returned to the field, Quando voltei para o campo, do you remember the other night of the message that he gave me back when I was laying the cornerstone? Just exactly. você se lembra a outra noite da mensagem que ele me deu lá quando eu estava colocando a pedra fundamental? Precisamente He said, do the work. Said, when you come out of this vision, read 2 Timothy 4. disse, faze a obra, disse, quando saíres desta visão, lê 2 Timóteo 4. You know what's laying right there in the cornerstone 33 years ago? Vocês sabem que se encontra aí mesmo na pedra fundamental, 33 anos atrás, Said, do the work of an evangelist. disse, faze a obra de um evangelista, Make full proof of your ministry, for the time will come when they will not endure sound doctrine. cumpre o teu ministério, porque virá o tempo em que não sofrerão sã doutrina, But after their own lust shall heap teachers having itching ears, turn from truth unto fables. mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, voltando da fábula da verdade às fábulas, If that hasn't been just word by word. como tem sido justamente palavra por palavra. I remember then the other night when I never did read the rest of it. Mas lembre-se então, a outra noite, quando eu não cheguei a ler o resto disso. The 30-something years that I preached in this tabernacle, never one time did I ever go any farther than that, and I don't know why. Nos 30 e tantos anos que tenho pregado neste tabernáculo, nenhuma vez fui além disso, e não sei por quê. I often wondered till one day I seen where Jesus picked up the scroll and began to read, and read half of the prophecy and stopped and said, there in Capernaum, he said, and this day this prophecy is fulfilled.
Sempre me perguntava até que um dia vi onde Jesus apanhou o pergaminho e começou a ler, e leu metade da profecia, e parou e disse, lá em Cafarnaum, ele disse, e hoje se cumpriu esta profecia. Why didn't you read the rest of it? It pertains to his second coming. See? Porque ele não leu o resto dela, é pertinente à sua segunda vinda. Está vendo? And there I'd read that, not knowing, I picked up that, and there it was right before me, at Southern Pines, South Carolina. E ali eu li aquilo não sabendo. Eu captei aquilo e ali estava bem na minha frente em Southern Pines, Carolina do Sul. That morning, standing out there talking to Joseph Bose, leaned up against the side of a car. I struck it. Aquela manhã de pé lá falando com Jefferson Bosé, encostei-me no lado de um carro. O irmão Branham estala seus dedos. Captei. Paul said, all man has turned against me. There's no man with me. Paulo disse, todos os homens se voltaram contra mim. Não há ninguém comigo. Demas has forsaken me, loving this present world. Demas me desamparou, amando este presente século. And I'm now looking, the coppersmith done me much harm. E agora veja, e o latoeiro causou-me muito dano. Look what Demas must have thought. Veja o que Demas deve ter pensado. Why, I seen Paul preach the gospel and heal the sick, and here he sits suffering himself. Ora, vi Paulo pregar o evangelho e curar os enfermos, e aqui ele mesmo se encontra sofrendo. Carrying a doctor along with him, Luke, all the time he goes. Taking a doctor with him. A man preaching the Bible. Levando um médico com ele, Lucas, o tempo todo que vai, levando um médico consigo, um homem pregando divina. Why, I seen him smite a man blind, said, the Lord rebuke thee, and you'll be blind for a season, and let the coppersmiths run him out of a meeting. Ora, eu vi cegar um homem, disse, o Senhor te repreenda e ficará cego por uma estação. E deixou o latoeiro expulsá-lo de uma reunião. I guess he lost his power to smite man blind. Calculo que perdeu seu poder de cegar os homens. Unless he lost his power to divine healing. God's turned against him. Finalmente ele perdeu seu poder de cura divina. Deus virou contra ele. I don't think Demas went out into the world because Demas is of a... Creio que Demas não foi para o mundo, porque Demas era de uma... You know his history, he was of a big rich family, and he wanted to go with the rest of the crowd. Você conhece a história dele. Ele era de uma grande família rica e queria acompanhar o resto da turma. But Paul, poor little Paul, what was it? Mas Paulo, coitadinho, do Paulo. O que foi aquilo? God always lets a ministry get like that and then crowns it. Deus sempre deixa o ministério ficar assim, e então o coroa. He let Jesus get to a place, look there, when he could raise the dead, when he could do anything he wanted to. Ele deixou Jesus chegar a um ponto, olha aí, quando ele podia ressuscitar os mortos, quando ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. And let a Roman soldier jerk beard out of his face and spit in his face. E deixar um soldado romano arrancar barba de seu rosto e cuspir em seu rosto. Hit him on it, put a rag around his face and said, now you know, they tell me you are a prophet. Bateu-lhe, pôs um trapo em volta de seu rosto e disse, agora você sabe, dizem-me que tu és profeta. All of us stood around the reason, hit him on the head and said, now tell us which one hit you. Todos eles ficaram em volta com suas canas e feriram-lhe a cabeça. O irmão Branham ilustra bater nele e disseram, agora dize-nos qual te bateu. You know which one hit him. Amen. Ele sabia quem lhe bateu. Sure he did. Claro que ele sabia. See, but his ministry was fixing to be crowned. Está vendo? Mas seu ministério estava para ser coroado. It always gets that spot where it seems like it's real weak, just about gone. Then God crowns it. Sempre chega a esse ponto onde parece estar muito fraco, quase acabado. Então Deus o coroa. Oh, Lord. Let it happen. Let it happen, Lord. Oh, Senhor, deixa isso acontecer. Deixa isso acontecer, Senhor. Let's bow our heads. Inclinemos a cabeça. I love you. I love you.
Now worship Him. We've had hard teaching. And purchase my salvation on Calvary's tree. Agora adorem-no, recebemos duro ensinamento, a Let's raise up our hands unto Him. Levantemos as mãos agora para Ele. Now be in the Spirit, see. I love Him. I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful,
out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep. But they took from the body of Paul handkerchiefs. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Amen. Oh, I make you feel good. I can just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're a marching to Zion.